Campo duro, que tem show aqui direto. Na minha concepção, o atleta foi prejudicado. O problema é que tem alguns jogadores que ainda não entenderam o que é Série B. Como que o senhor avalia esse resultado? Mais uma vez a equipe acabou saindo atrás do placar, teve que buscar um poder de reação novamente e mais uma vez com uma peça que veio do banco de reservas, né? Olha, o importante é não perder o jogo fora de casa. Dentro de casa tem obrigação. Seria melhor ganhar o jogo, porque nós temos time para isso. O problema é que tem alguns jogadores que ainda não entenderam o que é Série B. Série B é um campeonato muito competitivo. Se você for na lentidão, não tiver encaixe de marcação, se entender o campo que você está jogando, um campo duro, que tem show aqui direto. Então, a gente que está aqui vê, é igual um cimento. A bola fica muito viva, então você tem que entender o jogo, né? Se preparar para o jogo. E o time do Botafogo tem muita jogada ensaiada, tem uma bola parada muito jogada, antijogo demais, né? Muito antijogo, né? Você vê jogador ali só praticando antijogo e o árbitro caindo. E na minha concepção o atleta foi prejudicado porque teve um pênalti que o jogador estava com o braço aberto, poderia ser uma situação melhor. Porém, no segundo tempo, nós merecemos. No primeiro, não merecemos. Tivemos umas duas chances com o Santos no primeiro tempo, até uma no poste, mas o jogo foi muito ruim, muito lento, muito passivo, cheio de erros, né? Segundo tempo, o Tencate ajustou o time, foi melhorando em cada mexida e dentro disso nós conseguimos um empate importante nesse momento da competição. Pessoal, agora nós vamos iniciar com quem está em Goiânia. Vou solicitar o Adson que coloque o fone de ouvido aqui, um segundo. Do lado de mim. Agora o pessoal que vai abrir para as perguntas do pessoal que não veio aqui para Ribeirão Preto, como a gente trouxe exclusivo aqui com a Band News FM As Feras do Esporte. Vamos aguardar aqui a próxima pergunta para o presidente Adson poder responder. Band News exclusiva no estádio Santa Cruz. Eu não posso falar só dos dois zagueiros, né? Você sabe que o Botafogo fez uma jogada ensaiada e isso foi batido muito, porque eu sei nas pré-eleções, né? E os jogadores desatentos, jogador desligado, futebol não aceita isso, né? Então a gente tem que trabalhar muito, esse grupo nosso, ele tem em alguns momentos desconcentração, fica desconcentrado e isso você paga preço altíssimo. Um time que quer chegar não pode tomar esses gols que nós tomamos aqui hoje. E teve algum momento que o Vladimir foi o melhor em campo, porque nós também não fizemos o que deveria fazer, marcar forte, evitar ficar jogando nesse campo aqui que é muito ruim para fazer um futebol técnico, é mais na bola longa, e a gente tem que entender o jogo para que a gente não cometa tantos erros. O Adson continua respondendo as perguntas dos profissionais jornalistas de outras emissoras que não foram acompanhar o Atlético em Ribeirão Preto. Olha, tem alguns times que têm a obrigação, vai brigar para subir, porque tem até poder maior de investimento, que estão num nível bom. Eu vi jogos do Coritiba, o próprio Goiás conseguiu 2 vitórias importantes. Quando você sai na frente dessa forma, é muito positivo, traz tranquilidade, né? Então, o Atlético conseguiu uma vitória e um empate, agora a gente tem que entender que nós precisamos brigar em cima, porque se você distanciar, vai ficando mais difícil. O campeonato é um campeonato atípico, é muito competitivo. Se você entrar sonolento, passinho para o lado, se você entrar jogando frouxo, sem velocidade, você vai pagar um preço altíssimo e isso que nós não queremos. Adson. Presidente, agora mais um jogo fora de casa. Que tipo de postura que o senhor espera da equipe, né, depois desse resultado, para buscar uma vitória agora contra a Ferroviária na cidade de Araraquara? Primeiro nós temos que entender que temos que respeitar a Ferroviária que vai jogar na sua casa. Como é que você respeita? Entrando focado, entrando determinado, entrando organizado, que nós estamos com um vício desde o começo do Campeonato Goiano, entrando, toma gol, tem a dificuldade para depois reagir. É melhor já ter a condição de imprimir um ritmo para não passar por isso, né? Então, a gente tem que aprender com os erros. Espero que o Tencate, com a sua experiência, porque ele tem sido feliz nas suas tomadas de decisões durante o jogo, mas a gente está sofrendo muito no início do jogo, primeiro tempo. Eu espero que isso não aconteça, porque vai ser um jogo muito difícil, porque a Ferroviária vem de 2 empates, vai jogar dentro de casa, vai querer de todas as formas buscar o resultado. Tencate, a
gente viu mais uma vez uma equipe que começou atrás do placar, mais uma vez com uma falha defensiva, e esse foi um discurso que você bateu na tecla desde o início, desde da sua chegada, consistência defensiva. Como que você pretende justamente consertar esses erros que vem custando gols, né, e hoje acabou custando o resultado para o Atlético? Olha, realmente a gente sabe que tem erros pontuais. A comunicação é um estado de alerta. Futebol, quando você tem, principalmente jogar de bola parada, a comunicação ela tem que ser rápida, o ajuste tem que ser rápido. Nós deixamos um buraco na frente, sabíamos de algumas jogadas que o adversário tinha, trabalhamos para que isso acontecesse, neutralizar elas. Tem mérito do adversário também, porque a bola parada do Botafogo é forte, desde o Campeonato Paulista é uma jogada principal deles, e a principal característica, o Botafogo tem transição, entende? Com seus beiradas e a bola parada. Então, eu acredito assim, a maior parte do jogo a gente fez bem, só que isso a gente tomou. Então, o que me irrita, o que a gente vai ter que trabalhar muito é não sofrer o gol antes, saber gerenciar melhor a partida, se o adversário, igual na casa do adversário, se o adversário começa melhor do que nós, saber gerenciar esse momento, suportar, né, e ir crescendo na partida e mudar o quadro a nosso favor. E não sair atrás do placar. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhar insistentemente para poder corrigir. Né? É gradativo, né? Se eu vou afirmar assim para você, só treinando igual a gente fez intertemporada era pouco, agora jogando a gente vai identificando característica, quem pode entregar mais, quem não está entregando, e aí as conversas individuais, coletivas, e vamos ajustando a equipe. Tenho certeza que a gente pode ajustar e melhorar a equipe. Mas um outro dado importante, que o Atlético não tinha força de poder de reação. E o Atlético está tendo força de poder de reação, de continuar jogando, de continuar mantendo um padrão, de ir buscar o seu gol, manter-se organizado, né? Então, eu vejo, tem ainda uma deficiência, mas nós melhoramos uma outra. E isso, consequentemente, a gente consegue enxergar que o Atlético está tendo poder de reação. Pencati, você não usou o Martinez no primeiro jogo contra o Atlético, e hoje utilizou e foi fundamental, né? Fez o gol de empate. E que você falasse um pouquinho da profundidade do elenco do Atlético Goianiense, até para a Série B, né? Da importância de você ter opções no banco de reservas para uma situação como a de hoje. Não há dúvida, né? Então a gente sabe bem da característica do Martins. O primeiro jogo ele estava lesionado, né? Ele estava vindo ainda de uma recuperação de uma lesão da intertemporada, então por isso que ele não teve a disposição, né? Então nesse jogo já teve a disposição, a gente não tinha o Caio, então a gente trouxe o Martins até para uma opção do Raí no Caio, como o Sandro jogou como titular, o Raí entrando como centroavante, que é um beirada centroavante. Martins tem essa característica também, beirada dentro, jogar como segundo. A gente optou até porque a gente sentiu que o Marcelinho caiu um pouco de produtividade no final, e a gente sabe que ele tem sim 1 contra 1, verticalidade, direção ao gol, então o Martins é um jogador de fato do gol, e ele foi muito bem ali, e mérito do Sandro também, porque a gente tem falado muito isso para os nossos atletas. Olha, hoje permite que o jogo seja mais rápido, porque essas bolas estão postadas na lateral, não tem reposição mais de gandula. Então, assim, independente do que está acontecendo, pega a bola e vai cobrar rápido, tenta surpreender o adversário. E o Sandro foi muito bem, o Martins da mesma forma. Então, a gente insistiu para sair o gol antes. Eu acredito assim, desde o primeiro tempo, se a gente já consegue o empate, porque nós tivemos a oportunidade, você muda o quadro do jogo. Então, a gente demorou demais para empatar. Né? Então poderia, e aí a gente teve inúmeras oportunidades para poder empatar, não ocorreu, aí ficou esse jogo amarrado, né? O adversário também tem mérito, se defendeu bem, ficou até o final, ainda bem que a gente conseguiu empatar, porque seria um prejuízo grande para nós em virtude do que a gente buscou o gol. Pessoal, eu vou solicitar o Tencati, coloque o microfone, o fonezinho aqui agora, do lado direito, isso. Eles possam fazer as perguntas também para o Cláudio Tencati. Deu certo? Professor, escuta? Escutando. Tá. Bandeirantes. Boa noite, professor Cláudio Tencati, Igorador da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, um jogador que saiu do banco, fez o gol e acabou decidindo, né? A exemplo do que foi na primeira partida. Como que você tem avaliado essas substituições e os jogadores que você tem no plantel entrando e dando conta do recado? Olha, até acabei de citar que o importante é que o Atlético tem tido poder de reação. A gente tem que corrigir rapidamente essas questões de sair atrás do placar. Né, deixar o jogo mais aberto, porque sempre a gente vai ter 3, 4 oportunidades de gol de um tempo para o outro. O Atlético ele tem um time ofensivo, ele tem uma característica ofensiva, então é sanar esse problema de sofrer o gol e correr atrás. Né, mas a gente tem trabalhado não só 11, né, todo o plantel, e sabemos que no ataque a gente pode ter jogadores que saem do banco para poder mudar o quadro do jogo, e foi isso que ocorreu, né? Eu acredito que o Ariel entrou bem, né? O Robert entrou bem de novo, né? O próprio Martins entrou focado na direção do gol, o próprio Raí, que é um garoto que a gente está preparando ele, vai crescer, vai ter crescimento, né? Então, por isso que a gente, assim, se em algum momento que o Potker, que ainda é uma grande liderança técnica da equipe, não teve um dia, teve a oportunidade de gol, não fez, daqui a pouco é o de rendimento, a gente tem opção para entrar.
Então a gente tem olhado não só para o jogador que é titular, mas para aquele que vai entrar. E é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? Então o Martínez não estreou na primeira rodada, em virtude de que ele estava se recuperando de uma lesão. Então a partir desse jogo já estava à disposição. Então eu acredito assim, a gente, principalmente o poder ofensivo, a gente tem opções boas. E por isso que quando a gente está nesse revés, a gente tem buscado até as alterações mais para frente, né? E ainda bem que a gente tem essas alternativas e os jogadores estão respondendo. Mas não há dúvida que eu quero sanar esse problema de não sofrer o gol e estabilizar, porque os gols vão acontecer e porque a gente tem um poder ofensivo interessante. Professor, Alex Rodrigues, da Rádio CBN, boa noite. É bom falar boa noite, contigo. Alex. E eu queria que o senhor falasse, né, sobre um balanço também do elenco do Atlético, agora com a janela fechada nesse primeiro momento, né, vai se abrir de novo lá na frente. Como é que o senhor vê esse elenco do Atlético para essa primeira parte da Série B? É aquilo que o senhor imaginava, aquilo que o senhor pensava que ia precisar, o senhor tem para essa primeira parte da competição? Olha, eu acredito que sim, eu confio no elenco. O que a gente precisa aprender agora, e vai entrar o meu papel como da comissão técnica, né? E quem está em volta do staff é o quê? Atletas entenderem a competição. A Série B, ela tem suas particularidades, né? Em variações táticas, por exemplo, hoje a equipe do Botafogo jogava ali num 5-4-1 para se defender, um 5-2-3, né? E em alguns momentos, quando tinha bola, ele fazia o contrário, saía uma saída de um 3-4-3, às vezes um 3-2-5 na frente. Então, é isso que a gente tem que compreender, gramado, atmosfera do jogo, que tipo de comportamento que o adversário tem. Então a gente fez isso, e então, de novo, eu digo assim, o que o Atlético ficou abaixo que poderia ser melhor? Os duelos individuais, os duelos coletivos, essas compactações e a competitividade, já que o Botafogo alongou bastante bola no início, teve essas bolas longas para disputa de primeira e segunda, então a gente ajustar, e o nosso jogo ele flui um pouco mais rápido de pé em pé, porque a gente tem característica para melhorar isso. Então são times que a gente tem que ajustar, né? E um é entender como é a competição, como é a Série B, por exemplo, lá escanteio. Bom, nós não podemos ficar dormindo enquanto o adversário está colocando a bola para cobrar, nós temos que se organizar rápido. Então isso é uma coisa que a gente vai falar com o elenco, vai corrigir e vai estancar. E outros detalhes mais que a gente precisa ter entendimento do que a Série B, ela é diferente de outras competições. O nível de intensidade dela é alto, de competitividade dela é alto, e a gente tem que estar preparado para isso. Se nós fizermos o que nós fizemos no segundo tempo, inclusive da reta final ali, dos 25 para o final, é isso que nós queremos do Atlético. Um time que marca dentro do seu campo, que jogue, que produza, encurrala o adversário, né? Então eu espero que a gente consiga fazer os atletas entender, crescer e ir melhorando jogo a jogo.